disciplina, caráter e palavras que constroem a prosperidade. Com essa reflexão, eu inicio esse vídeo e, ao mesmo tempo, eu quero compartilhar a minha felicidade que eu estou sentindo, por quê? Eu já finalizei o 20º capítulo do livro, exatamente. Se você está chegando aqui nesse vídeo agora, meu nome é Jorge Lima e eu estou dentro de um desafio pessoal de 180 dias e dentro desse desafio eu coloquei tirar um projeto do meu coração, do papel, que é escrever e lançar um livro do absoluto zero. E hoje eu quero ler aqui, compartilhar o meu 12º capítulo, porque para mim ele tem um significado muito, muito importante e você vai entender por quê. Então fique até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que esse capítulo ele vai trazer clareza para você e quem sabe você consegue mudar as coisas que você tanto deseja ultimamente. Vamos lá. A disciplina, caráter e palavras que constrói a prosperidade, eu tirei e fiz esse resumo lendo Provérbios 12, ok? Como você sabe, o livro que eu estou escrevendo, ele é um livro baseado nos ensinamentos de Provérbios. Então eu pego cada capítulo do livro de Provérbios, faço um resumo. Dentro desse resumo, eu estruturei algumas atividades, exercícios, atividades diárias. Eu faço também uma oração. Então, tudo para que você tenha um momento seu de reflexão e você consiga colocar em prática aquilo que Provérbios nos ensina. Então, Provérbios 12, ele aprofunda a diferença entre quem ama a disciplina e quem a rejeita. O capítulo mostra que prosperar não depende apenas de oportunidades externas, mas da postura interior diante da correção, do trabalho e da verdade. Aqui, a sabedoria se manifesta na disposição para aprender, ajustar comportamentos e escolher o caminho correto, mesmo quando é mais difícil. Isso é muito interessante, porque por que eu fiz questão de compartilhar esse capítulo 12 do livro? E agora você vai entender por quê. Quando a gente decide uma mudança, quando a gente decide criar uma vida nova ou ter algo viver algo extraordinário, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida. Não tem como. Não tem como você chegar à prosperidade se você não mudar o seu estilo de vida. Quando eu estou me referindo a estilo de vida, o que eu quero dizer? É mudar as ações, as atitudes, comportamentos que você pratica hoje. Porque se você quer um resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Não tem como, é uma máxima. Você não vai conseguir ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Porque você fazendo as mesmas coisas, você vai ter o resultado que você tem hoje. Por isso que eu fiz questão de trazer e compartilhar o capítulo 12. Porque é justamente o que a gente fala aqui. A sabedoria, ela se manifesta, presta atenção, na disposição para aprender, ajustar comportamentos e escolher o caminho correto, mesmo sendo mais difícil. Então, quando eu comecei a ler o capítulo 12 e eu fui fazer o resumo e montar toda a estrutura do capítulo do meu livro, eu percebi o quanto que isso era valioso e o quanto que isso é importante para, de fato, conseguir atingir meus objetivos. Porque eu tenho clareza hoje, se eu não mudar o meu estilo de vida, eu não vou conseguir levar esse desafio até o final. Eu não vou conseguir concluir os 180 dias de desafio. Simples assim. Quando eu falo mudar o estilo de vida, mais uma vez, é mudar ambiente, é mudar as atitudes, comportamento, posicionamento, é mudar até mesmo as pessoas com quem eu estou me conectando. Porque se eu não mudar nada, eu vou ter os mesmos resultados. E como lá atrás eu já tive a oportunidade de fazer outros projetos, iniciar outras coisas e não conseguir concluir, eu sei que se eu fizer as mesmas coisas, vou ter grande chance de cometer os mesmos erros. Eu vou ter grande chance de abandonar.
esse desafio. Então, eu já sei o que pode acontecer. A frustração, o abandono, e aí vai vir os questionamentos, o meu julgamento próprio. E isso não vai me levar a lugar nenhum, não vai resolver meus problemas e nem vai fazer, de fato, eu ter uma vida extraordinária que eu quero. Eu quero uma vida melhor para mim, para o meu filho e para a minha família. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, entender que para a gente poder mudar, para a gente poder conseguir o que a gente quer, a gente precisa mudar. Da mesma forma, quando você quer passar para um concurso público, você muda a sua rotina, você começa a estudar, você começa a se dedicar, deixa de fazer coisas que você fazia antigamente, para que você foque, consiga evoluir e aí você consiga atingir o seu objetivo. Assim como um concurso, um emprego, um relacionamento, uma mudança no corpo, uma dieta. Falando um pouco agora com a visão de nutricionista, da mesma forma eu oriento os pacientes. Se os pacientes fizerem as mesmas coisas, eles vão continuar com os mesmos resultados, com o mesmo peso, com o mesmo corpo. Então, precisa mudar. E da mesma forma que eu incentivo criar uma nova rotina, estimulo a iniciar novos hábitos, eu preciso fazer isso aqui dentro do meu dia a dia para o meu desafio, porque senão eu não vou conseguir concluir. Esse livro não vai sair e eu não vou conseguir concluir o desafio. Por quê? Dificuldades eu vou encontrar. Tem dias que eu não consigo escrever um capítulo. Tem dia que eu não gravo um vídeo. É normal, acontece. Mas eu não posso deixar que esse um dia se torne 2, esse 2 se torne 3, 4 e assim sucessivamente. Então, a mudança do estilo de vida, ela se faz necessária para que você consiga evoluir. E aí, quando eu trago o tema central, eu mostro que a prosperidade é fruto justamente da disciplina, do caráter firme e do uso sábio das palavras. Uma das coisas que eu mais percebi de mudança quando eu comecei a estudar o livro de Provérbios e que eu fiz esse desafio pessoal com a leitura de Provérbios, depois eu fiz o grupo de estudo online, uma das coisas que eu mais percebi foi justamente ser sábio nas palavras. Saber as palavras melhores para serem colocadas em determinadas situações, determinados momentos. E outra coisa, eu aprendi a me calar. Eu aprendi a ficar em silêncio nos momentos que eu não devo me pronunciar, que eu não devo falar, que era uma coisa que eu cometia e um erro que eu cometia e eu nem percebia. Eu simplesmente queria falar, queria colocar minha opinião, queria dar minha sugestão, queria dar meu ponto de vista e às vezes não era para eu falar nada, era simplesmente para ficar calado. E quando eu comecei a estudar, eu percebi que realmente tem momentos que a gente precisa ficar calado. Se ficar calado é mostrar sabedoria, é ser sábio nesses momentos. Isso é uma das coisas que eu mais percebi impactante na minha vida de mudança depois que comecei a estudar Provérbios. E aí, o que eu destaco aqui dentro desse tema central? O texto deixa claro que crescimento sustentável exige humildade para aprender, responsabilidade nas atitudes e domínio na linguagem, pois palavras e ações revelam o que governa o coração. Olha que poderoso. Cara, isso aqui é muito, muito poderoso. Eu tenho certeza, se você pegar esse pedaço, escrever, e você botar e olhar, quando você começar o seu dia, eu tenho certeza que o seu dia vai terminar diferente. Eu vou repetir. O texto deixa claro que crescimento sustentável exige humildade para aprender, responsabilidade nas atitudes e domínio da linguagem, pois palavras e ações revelam quem governa o coração. É isso. Eu não preciso nem me estender mais em relação a isso, porque se a gente aplicar isso, nós iremos conseguir resolver muitas situações. Nós vamos conseguir, às vezes, na maioria das vezes, nem ter necessidade de resolver, porque a gente não vai nem entrar em determinadas situações. A gente não vai nem participar, entendeu? Outra coisa que eu aprendi
estudando foi não entrar em batalhas que não é minha. Então, quando você tem essa sabedoria e você controla, você governa você mesmo, você começa a ter clareza e a sua postura e o seu posicionamento muda. E você não acha que você não é notado, as pessoas percebem. E as pessoas vêm até você querendo saber um pouco dessa sua sabedoria, desse seu autocontrole, desse seu equilíbrio que você está tendo. É fantástico isso. Então, a maioria quer prosperidade, poucos querem correção. Disciplina não é punição, é alinhamento. Isso é muito importante também, porque a gente precisa ter humildade para a gente poder receber uma correção. A gente tem que ter essa humildade. Às vezes, a gente extrapola um pouco. A gente está fazendo coisas que não deveríamos fazer. Então, a correção, ela se faz necessária. Mas a mudança, ela começa interna. E o primeiro passo é a humildade. A humildade de receber essa correção. E depois, eu destaco que a prosperidade sustentável exige processo, ajustes, constância, humildade para corrigir a rota. Quem rejeita a correção, trava o crescimento. Aquela história do sabichão, que já sabe de tudo, e aí não ouve o que a outra pessoa tem para poder dizer, ele trava. Ele acha que está avançando, mas não está. Está simplesmente parado no mesmo lugar. Então isso, para mim, fez muito sentido e tem me ajudado muito, principalmente no pilar profissional. Principalmente no pilar profissional e também em algumas questões pessoais também. Então, tenha clareza, pega esse vídeo, salva ele, assiste mais uma vez. Se você quiser comentar, fazer uma pergunta, se quiser, melhor ainda, compartilhar para uma pessoa que você vê que precisa desses ensinamentos, faça isso. Não pense duas vezes. Faça, porque eu tenho certeza que você vai estar ajudando essa pessoa. Você vai estar transbordando na vida dela. E aí, eu trago o princípio do dia. Olha que poderoso esse princípio do dia. Se você não sabe, eu sigo uma estrutura para poder montar cada capítulo do meu livro, e aí eu destaco o princípio do dia. Olha que poderoso. Quem aceita a correção, acelera a evolução. Objetivo curto e direto. Quem aceita a correção, acelera a evolução. Isso, para mim, tem funcionado muito. Senão, eu não estaria aqui hoje de frente para essa câmera gravando e postando esse vídeo. Eu não estaria disposto a fazer um desafio de 180 dias e não só fazer esse desafio, mas documentar e compartilhar. Então, entenda que a prosperidade ela vai ser construída através de algumas atitudes, como disciplina, caráter, sabedoria, principalmente sabedoria nas palavras, no comportamento. Então, o que eu trago aqui, de fato, é uma ferramenta de transformação. É uma ferramenta que vai te ajudar a você prosperar. É uma ferramenta que eu estou usando que tem me feito evoluir bastante. E eu tenho percebido essa mudança. Profissionalmente, a minha postura, o meu comportamento, o meu posicionamento, ele tem mudado. Pessoalmente, nas minhas relações, tanto familiares quanto de amizades, espiritual. Então, eu tenho me posicionado mais espiritualmente, eu tenho buscado mais essa intimidade com Deus, eu tenho ajudado outras pessoas, sempre no objetivo de servir mais outras pessoas. E o resultado disso tudo está refletindo no meu financeiro. Então, esse desafio para mim, ele tem sido de verdade, sabe, assim, uma mudança mesmo de várias coisas na minha vida. Eu tenho quebrado crenças, eu tenho melhorado em várias áreas da minha vida, eu tenho feito coisas que eu não imaginava que eu poderia fazer. Eu tenho mudado atitudes e tendo humildade para poder perceber isso, que não só eu tenho percebido, mas outras pessoas estão chegando até mim e falando, elogiando a atitude, elogiando a postura, elogiando o comportamento. Tem pessoas que, eu acho até engraçado, me pedindo aconselhamento, me pedindo
dividindo comigo situações pessoais e perguntando o que eu faria, o que eu acho. Gente, isso só acontece quando as pessoas percebem em você uma autoridade, uma segurança, um posicionamento, uma postura. Não que eu sou o sabichão, estou longe disso. Tanto que esse desafio é para justamente reconstruir a minha vida. Nada disso. Só que essas pequenas mudanças que eu venho fazendo, ela vem refletindo em várias coisas. E não tem jeito. Como a tua frequência muda, quem está ao teu redor, o teu universo ali, o teu ambiente, ele sente essa vibração diferente. Ele percebe essa frequência diferente. Vai ter pessoas que vão se afastar, é natural, não está na mesma frequência do que eu, então vão se afastar, não tem o mesmo objetivo, não tem ambição, está tudo certo. Uma das coisas que eu aprendi é não julgar ninguém. É um exercício diário que eu faço. Está tudo certo. Só que ao mesmo tempo que vão ter pessoas que vão se afastar, o universo vai trazer pessoas que vão se aproximar de mim. Não só se aproximar, mas também contribuir para o meu crescimento e eu também vou conseguir transbordar na vida dessas pessoas. Isso é maravilhoso e isso é poderoso. Então, o capítulo 12, eu fiz questão de trazer ele para justamente a gente entender como que a prosperidade ela pode ser construída. E ela está aqui, ela está em nossas mãos, ela está acessível. Só que a gente vai precisar mudar o nosso estilo de vida. A gente vai precisar mudar as nossas atitudes. A gente vai precisar mudar comportamento. Não tem jeito, não existe uma outra forma de não conseguir se a gente manter as mesmas coisas. Por exemplo, eu ficava muito tempo na internet, eu tive que mudar. Eu coloquei um limitador de tempo de aplicativo, de rede social. Eu aprendi, eu vi isso, uma pessoa num vídeo gravando, falando, e é verdade. Hoje, na minha cama, fica o livro. Para eu poder lembrar de, antes de eu chegar, antes de dormir, eu pelo menos leio 2 páginas à noite. Entendeu? E isso está fazendo total diferença. Total diferença. Então, o meu telefone, eu não levo mais ele para o quarto. Meu telefone fica na sala. Para quê? Despertou, o ponto que eu saio do quarto para poder ir para a sala, para poder desligar o despertador, eu já despertei. Já vou para a cozinha, já pego meu copo d'água e aí já começo as minhas atividades da manhã. Então, se você não implementar um novo estilo de vida, dificilmente você vai conseguir a mudança. E eu percebi isso. E eu estou aplicando isso no dia a dia. É fácil? Não é fácil. Com certeza não é fácil. Tem dia que a gente não está afim. Só que o que vai fazer de fato a diferença é você ter essa disciplina de fazer. Mesmo que seja pouco, mas seja um pouco todos os dias. Você precisa ser fiel com você mesmo, principalmente fiel com aquilo que você deseja. Então, o que eu quero para mim, o que eu coloquei dentro do meu desafio de 180 dias, está aqui, anotado aqui, o que eu coloquei, eu preciso ser fiel a ele. Porque senão daqui a 180 dias eu não vou conseguir nem 1/3 das coisas que eu coloquei aqui que eu quero de transformação. Coloquei mudança de atitude, mudança de postura, com certeza. Coloquei conquistas materiais. Claro, sou ser humano, eu também desejo as coisas. Talvez, de repente, não consiga tudo ou não consiga nada, mas se eu conseguir evoluir em outras áreas, já é um avanço. E aí o que faço? Eu repito mais 180 dias de desafio, porque se eu conseguir um resultado positivo em outras áreas, novamente eu vou repetir, porque aí eu consigo, mediante essas mudanças que eu conseguir, eu fico mais próximo de conseguir outros objetivos que eu defini para mim. Entendeu? Então isso é muito, muito importante a gente perceber isso e quanto que isso faz diferença no nosso dia a dia. Então, hoje o vídeo é para falar sobre isso, disciplina, caráter e palavras que constroem a prosperidade. Mais uma vez, está avançando o livro, graças a Deus. Depois eu vou ter a parte de edição e preparação, mas aí eu vou estar documentando tudo aqui, fiquem tranquilos.
E é isso. Estou muito feliz com essa evolução, estou muito feliz com as coisas que estão acontecendo e que bom que você está aqui participando desse projeto que está saindo do absoluto zero e você está fazendo parte e está acompanhando isso tudo. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Não esqueça de seguir. Eu estou vendo uma quantidade de visualização crescendo, maravilhoso, isso é muito bom. Só que eu estou vendo ainda pouca gente se inscrevendo. Então se inscreve, acompanha. Vamos dar continuidade a esse projeto aí que vai ser maravilhoso. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.